Olá, esse vídeo é resultado do projeto de extensão da matéria de Fundamentos de Ciência da Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie no curso de Ciência da Computação. Este trabalho utilizará como base o pensamento computacional aplicado para a resolução de problemas. Então, o pensamento computacional consiste em um método que você consegue facilitar a resolução de problemas. E ele pode ser dividido em 4 pilares, que são a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e o algoritmo. Desta forma, a decomposição seria pegar um problema maior e dividir em problemas menores ou subproblemas. Já o reconhecimento de padrão consiste em reconhecer problemas anteriores que você já solucionou e que podem te ajudar a resolver esse novo problema. A abstração é focar nos detalhes que importam para resolver o problema e deixar de lado o que não for importante no momento. Já o algoritmo consiste em fazer o passo a passo para solucionar aquele problema. A questão escolhida para ser solucionada nesse trabalho tem relação com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15 da ONU, que foca em proteger a vida terrestre. Então, incentiva a preservação da fauna e da flora, garantindo assim uma maior biodiversidade, que é fundamental para o funcionamento do nosso planeta. Quanto à decomposição, é o nosso ponto inicial desse projeto. Na decomposição, a gente foi abstraindo alguns pontos chaves do projeto e a gente elegeu a fauna como o ponto inicial da nossa abstração. A gente se iniciou pela fauna mundial, né? Então todos os animais do mundo, e a gente queria se especializar, queria fazer um projeto sobre a fauna brasileira. E dentro da fauna brasileira, a gente resolveu fazer um projeto sobre os animais em extinção na fauna brasileira. Então, com essas informações, a gente acabou filtrando e o filtro ficou assim: todos os animais, animais do Brasil que estão em extinção, e por último a gente chegou na conclusão que o nosso trabalho seria feito com base no cervo do Pantanal, que é um animal que fica ali na região algumas partes do Rio Grande do Sul, no centro-oeste brasileiro, e obviamente no Pantanal também, e ele está correndo risco de extinção. Após a gente votar e escolher o cervo do Pantanal, a gente precisou abstrair algumas características desse animal para que o projeto fosse para frente. As características que nós julgamos necessárias foi físicas, né, as características físicas do animal, como peso, altura, cor, o modo de vivência social desse animal, se ele andava em bando, se ele anda sozinho, a distribuição geográfica, então por onde esse animal anda, quais são as regiões que ele mais habita, quais são os predadores naturais deste animal, qual é o tipo de alimentação e a causa da ameaça de com esses itens, na verdade, a gente consegue determinar qual é o tamanho do protótipo que a gente tem que fazer, se o compartimento de comida precisa ser para um único animal ou para mais animais. A gente consegue determinar qual é o local onde a gente vai instalar esse protótipo, o local geográfico. A gente também consegue determinar quais são os predadores, os possíveis predadores que aparecerão em determinados locais, e a gente criar dispositivo de segurança para essas ocasiões. E o tipo de alimentação para a gente escolher a alimentação correta para o animal. E o último, qual é a causa de extinção, ou seja, o porquê que esse animal está cada vez mais correndo o risco de extinção, para a gente no final chegar na conclusão do trabalho. Boa tarde. Sou Nádia Vitória, aluna do Instituto Presbiteriano Mackenzie, e hoje irei falar sobre dois pilares do pensamento computacional: a decomposição e o reconhecimento de padrões. A decomposição é a etapa do pensamento computacional onde o problema principal é identificado e, após isso, é dividido em partes menores, para que assim se analise melhor e possa criar soluções mais rápidas e eficientes que, quando juntadas novamente, resolvem o problema maior. Nesse nosso exemplo, dentro do diagrama, irá ser apresentado a origem do problema do projeto escolhido, que estará na caixa verde clara, para que logo após realmente entremos de fato na dificuldade enfrentada pelo cervo do Pantanal, que seria a sua alimentação.
o qual enfrenta diversos entraves devido à degradação do seu habitat natural pelo avanço das fronteiras agrícolas. A partir do diagrama apresentado, pode-se observar a decomposição na prática, onde analisa-se detalhadamente as etapas do raciocínio feito para então chegar-se a uma solução. Como dito anteriormente, temos a nossa origem, que seria a perda do habitat, para então entrar no nosso problema maior, a alimentação. Através disso, podemos decompor a alimentação em problemas menores, como, por exemplo, a base alimentar, a quantidade, o local, armazenagem e qualidade do alimento. A partir disso, pode-se dividir novamente em partes menores ainda, como, por exemplo, qual o mais consumido, por quê, quanto o cervo come, quais as zonas que as plantas crescem, para que todas elas gerem uma resposta, para que então, após todas essas respostas serem juntadas, possam gerar uma solução final que irá resolver o problema principal da alimentação. O reconhecimento de padrões é a etapa em que você localiza um certo padrão de repetição dentro de um determinado sistema e usa esse mesmo padrão para resolver outros problemas semelhantes ou iguais que possam surgir futuramente. Para este trabalho, foi tomado como base duas soluções encontradas em pesquisas online, o alimentador de cachorros e o alimentador de pássaros silvestres. O alimentador de cachorro é um mecanismo que pode ser programado para liberar a ração na hora escolhida e pré-determinada, ou seja, irá ser um padrão de reconhecimento de hora em hora e de quantidade em quantidade. Aqui temos um exemplo do nosso alimentador de pássaros, que de hora em hora o nosso sensor irá reconhecer esse padrão e irá liberar quantidade de comida para que possam se alimentar. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Me chamo Juan e comentarei um pouco sobre o último pilar do pensamento computacional, o pilar de algoritmo. O algoritmo, na programação, é uma sequência de instruções finita, que vai determinar o que o computador deve fazer em determinadas situações. Entretanto, no pensamento computacional há uma pequena diferença, até porque estamos trabalhando em uma camada mais alta, e isso, por sua vez, exige um olhar diferente quando comparado à programação que é feita em baixo nível. O primeiro passo do algoritmo é realizar as observações e os estudos presenciais sobre os hábitos do cervo. Nós já temos os estudos teóricos, porém precisaremos de um estudo prático, ativo, para entender na prática como vai funcionar a rotina do cervo. Assim, obtendo informações importantes, como a estimativa de cervos naquela região, qual o horário em que o animal se alimenta e qual o seu alimento preferido. Segundo passo, será iniciado o mapeamento do local para encontrar o melhor lugar para a instalação do comedouro e que seja também de fácil acesso ao cervo. Terceiro passo, a instalação propriamente dita do comedouro no local determinado. Quarto passo será abastecer o comedouro com ração e quantidades apropriadas, baseada na estimativa da quantidade de cervos no local, definida no primeiro passo. O passo 5 vai ser definir no timer do comedouro o horário em que a comida vai ser liberada, para que ela não seja fornecida no momento errado. Por exemplo, de madrugada, e assim o alimento acabe se deteriorando. Passo 6 é esperar a comida ser liberada no horário definido no timer e aguardar os cervos se alimentarem. Avançamos ao passo 7, em que diz que deverá ser realizado o abastecimento a cada 3 dias e testes detalhados a cada 15 dias. O oitavo e penúltimo passo diz que devemos observar se o cervo está se alimentando no comedouro. Aqui temos uma estrutura de decisão. Se o cervo não estiver se alimentando, deverá ser feita as decisões abaixo. Trocar a alimentação do cervo de forma lenta e gradual para evitar quaisquer problemas de adaptação à ração nova. Aqui, mais uma vez, uma outra estrutura de decisão. Se o problema persistir, reavaliar o local da implantação do comedouro. Caso o cervo esteja se alimentando no comedouro,
prosseguimos ao passo 9, o último passo, que é solicitar a proteção ao IBAMA para a região escolhida com o intuito de proteger contra caçadores ou quaisquer outras pessoas que queiram destruir o habitat do cervo e de espécies adjacentes à área. Muito obrigado. Concluímos, portanto, que o pensamento computacional foi aplicado de forma suficiente na questão do cervo do Pantanal, animal ameaçado de extinção. Os fundamentos, desde o primeiro ao último, foram aplicados de forma a encontrar uma solução para o problema proposto no início do trabalho. Agradecemos a atenção de todos.